Quero fazer a leitura aqui no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10. Nós vamos fazer aqui a leitura de uma história muito conhecida. O dia que Jesus foi na casa de Marta e Maria. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado? Falhou um pouquinho aqui o microfone, mas vamos lá. Novamente o versículo 40, diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Palavra do Senhor. Vamos fazer assim: eu oro por vocês, vocês oram por mim. Deus, eu quero pedir a tua bênção para essa palavra que será ministrada. Não para a tua palavra, porque ela já é abençoada, mas a tua bênção sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas, para que nós possamos compreender e viver o teu evangelho. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas aqui, fale ao coração, que a sua palavra seja como uma semente e possa crescer, germinar, trazer frutos na nossa vida, no nosso coração. Eu oro dessa forma, Senhor, pedindo essa bênção sobre nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Queria que você continuasse com essa leitura aberta. Quero cumprimentar aqui mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus. Tivemos um tempo aí ausente da igreja, né, período de férias. Desde ontem a gente voltou aqui às atividades, aos cultos. Felizes com o Senhor e felizes pela vida de cada um de vocês aqui. Nós vamos falar nessa noite sobre esse texto. Eu escolhi esse texto aqui de Lucas porque é exatamente um texto que fala sobre aquela visita que Jesus fez a esse lugar chamado Betânia, né? O texto aqui não fala o nome do local, mas como a gente já conhece alguns outros textos que falam onde essa família morava, a gente sabe que é em Betânia, que era uma cidadezinha, na verdade um povoado, uma vila, que era muito perto de Jerusalém, né? Tem um texto lá de João capítulo 11, o versículo 18, que dá uma ideia de aproximadamente 3 quilômetros só de Jerusalém até essa vila de Betânia. E é interessante você saber que Jesus, ele sempre gostava, ou sempre estava lá naquela cidade, porque naquela cidade tinha uma casa que sempre as portas estavam abertas para ele. Lá morava alguns amigos de Jesus,
né? Especialmente essa família, Marta, Maria e Lázaro, né? Lázaro, que a história que nós conhecemos muito bem. Era uma casa onde Jesus se sentia muito acolhido, muito bem-vindo, né? E assim, alguns relatos nos dão essa impressão de que Jesus meio que desviava o caminho para se hospedar lá naquele lugar, né? Ele vinha numa direção, mas fazia questão de ficar lá, né, nessa casa. Eu queria só que a gente começasse pensando nisso, né? Que privilégio que que privilégio que essa família teve de ser uma casa, ser uma hospedagem para o Senhor Jesus, receber Jesus em casa, né? Quem foi a pessoa mais importante que você já recebeu lá na sua casa? Imagina que essa família aqui teve o privilégio de receber Jesus para jantar mais de uma vez, e nesse caso aqui parece que para dormir, né, para passar uns dias, né? E assim, de fato é um privilégio, mas não é um privilégio exclusivo receber Jesus em casa, não é um privilégio exclusivo daquela família, né? Você pode ter Jesus na sua casa, no seu apartamento, porque, de fato, Ele deseja isso de cada um de nós. Ele deseja morar na sua casa, né? Não apenas um hóspede, mas, de fato, um residente da sua casa, da sua vida, ter comunhão com você, né? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma canção antiga da Cristina Mel. Quem conhece Cristina Mel? Cristina Mel, a canção Mestre, né? Linda essa canção, né? Se eu tivesse a voz da Charlene, eu ia cantar aqui. Mas essa canção diz assim: Mestre, tem lugar em minha casa se quiseres, né? Já bateu em tantas portas que nem sei, né? Ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu. Ó grande Rei, já que veio, é bem-vindo em meu viver. Faça sua essa casa, ó meu Rei, e a faça santa, santa, santa e santa, santo eu serei, né? Essa é uma canção de convite a Jesus para morar. No final dessa canção diz assim que, na verdade, a casa é minha vida, e minha vida eu dei para Deus, né? E que Ele possa, de fato, habitar e estar no nosso coração em todo o tempo. Como que você pode fazer para que Jesus seja bem-vindo na sua casa? Ele se sinta bem. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Então, no lugar onde tem louvor, que tem adoração, Ele é bem-vindo. A palavra lá em Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me procurar de todo o coração. Quando nós desejamos a presença de Jesus na nossa casa, na nossa vida, isso de fato acontece. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto, que você pudesse voltar aí para Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, que o texto vai apresentar para a gente aqui algumas personagens, né? Pelo menos 3 são as principais: aquele que é o hóspede de Jesus, e aquelas 2 que são as anfitriãs, Marta e Maria. E o texto descreve quem são elas aqui de uma forma muito interessante, né? Assim, Marta é apresentada para a gente como uma pessoa muito ativa, prática, sempre ocupada com muitos serviços. E também Maria parece ser uma pessoa assim mais tranquila, né? Uma pessoa sempre pronta para ouvir, mais contemplativa com as coisas do Senhor Jesus. E nesse texto ela é descrita como aquela que está sentada aos pés de Cristo. O texto começa aqui no versículo 38, dizendo que Jesus caminhava com seus discípulos e chegaram a esse povoado, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Não é isso que está escrito aí no versículo 38? Então, aqui fala claramente que quem hospedou Jesus não foi Lázaro, foi Marta. E isso tem algum significado para nós, né? Tudo indica que Marta era considerada a proprietária daquela casa. Essa era uma família diferente, né? Para aquele contexto.
provavelmente uma família composta por 3 irmãos, solteiros e órfãos, e que Marta, sendo a irmã mais velha, ela exercia um papel de certa liderança entre os seus irmãos, como se fosse a mãe dos seus irmãos. Não é quantas famílias que a gente vê que, quando faltam os pais, o irmão mais velho, ou a irmã mais velha, assume essa função, né? Então, Jesus vai para aquela casa e claramente, Jesus nunca andava sozinho. Então, ele sempre andava com uma comitiva. Então, ao andar com uma comitiva, a gente pode dizer que pelo menos 16 pessoas chegaram naquela casa precisando comer, precisando dormir. E eu penso assim que Marta devia ser uma mulher muito organizada, muito cuidada. Mas é possível que naquele dia, ninguém avisou, não tinha um WhatsApp. Jesus não mandou um e-mail, não telefonou. O celular dela não tocou, até porque não tinha naquela época, né? Ela deve ter levado um susto, eu imagino, não está escrito no texto, mas ela deve... Mestre! O que o senhor está fazendo aqui? Vim visitar, eu vim em Jerusalém, passar aqui e ver vocês. E essa mulher deve ter entrado num desespero, porque o texto diz que ela se dispôs a preparar as coisas. Talvez a casa não tivesse nem tão arrumada, né? E vai fazer janta, vai preparar, imagina essa correria. E a gente vê aqui a Marta trabalhando, né, correndo. É uma mulher hospitaleira, o texto descreve, na verdade, toda vez que Marta aparece, acho que a exceção do texto de João 11, mas Marta sempre está trabalhando, ela está sempre, é uma mulher trabalhadeira, assim, né, trabalhadora, né, sempre ela se descreve dessa forma aqui, é descrita dessa forma. E o texto também fala de Maria, né? Já comentamos aqui um pouco sobre ela, mas no versículo 39 claramente diz que ela ficou sentada aos pés de Jesus para ouvir a palavra, para ouvir o que Jesus tinha dito. É interessante a gente dizer isso. Eu já até preguei aqui na igreja sobre Maria, uma mensagem que eu falei sobre aos pés do Senhor, que Maria, essa personagem, ela é descrita, ela aparece 3 vezes na Bíblia só. E as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. É bem curioso isso, né? Sempre ela é descrita como uma adoradora, como alguém que está aos pés de Jesus. Esse texto é a primeira citação. Aqui ela está aos pés de Jesus ouvindo, aprendendo. Mas lá em João capítulo 11, com a morte do seu irmão, ela aparece aos pés de Jesus chorando, em oração, né, clamando pela vida do seu irmão. E no capítulo 12, versículo 3 de João, ela aparece pela 3ª vez, e lá ela também está aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com um perfume caro. Então, mais uma vez, ela está aos pés de Jesus, mas agora na posição de quem quer agradecer, na posição de uma adoradora. Então, assim, Maria, ela nos ensina que o melhor lugar do mundo, o melhor lugar que a gente pode estar, aos pés do Senhor mesmo, porque nessa atitude de prostração, de adoração, de entrega, que nós devemos ter, e aos pés de Jesus, cada um desses momentos que ela aparece, ela, de certa forma, no primeiro em que ela está aprendendo, ela está declarando que Jesus é o seu mestre, de quem ela aprende, quem dirige a sua vida. No segundo ato, ela está reconhecendo Jesus como Senhor, né? Como Senhor da sua vida, como aquele que pode ressuscitar o seu irmão, como aquele que pode resolver as suas lutas, os seus dilemas. E ela está ali chorando aos pés de Jesus, né? E no final aqui, como Deus, ela o adora, no capítulo 12 de João, quando ela faz aquele ato de adoração, reconhecendo que Ele é Deus, né? Então, nós vemos aqui essa figura dessa mulher bastante contemplativa. Mas, nessa noite, eu gostaria de refletir com vocês, nessas 2 personagens, da seguinte forma. Geralmente, essas 2 personagens, elas são apresentadas para a gente como figuras antagônicas, né?
numa ideia de que você precisa rejeitar tudo de Marta e aceitar tudo de Maria. Nós precisamos parecer com Maria e não com Marta, né? Sempre essa ideia de que você precisa, se você é um cristão verdadeiro, você precisa escolher quem você vai imitar, né? A ideia é assim: eu devo ouvir ou servir? Eu devo contemplar e adorar, ou eu devo trabalhar e servir no reino de Deus? Parece ser essa questão apresentada aqui para nós. Mas eu creio que não é essa a questão maior aqui do texto. Não é isso que o texto está querendo nos dizer. Claramente são duas pessoas que têm personalidades, que têm talentos e dons diferentes, né? E aí, nesse sentido, não significa que na vida cristã, trabalhar, servir, no caso, e contemplar, adorar, no caso, sejam coisas que se excluem. Na verdade, elas se complementam. Então, o que eu entendo desse texto é que esse texto, ele apresenta, dentre outras coisas que o texto nos ensina, é que Marta e Maria são duas faces da nossa devoção ao Senhor Jesus. Duas maneiras, duas formas que a gente tem de adorar, de servir. Como que você serve a Deus? Como que você anda com Jesus? Uma das formas de você andar com Jesus, ou uma das faces dessa caminhada com Jesus, está exatamente no relacionamento que você precisa ter com Ele, na contemplação, na adoração, no aprendizado, sentar aos pés dEle para ouvir, né? Isso a gente faz em cada culto que a gente vem, na nossa devocional, na nossa vida, e isso é uma parte importantíssima. Na verdade, o texto diz que essa é a mais importante, é a maior, a melhor parte, né? Mas também existe uma outra forma, uma outra face da nossa vida cristã, que está exatamente no serviço, de trabalhar na igreja mesmo, de servir ao próximo, de servir a Cristo através das nossas ações, através do nosso trabalho. Isso não é pecado, isso não é errado. Não é isso que o texto está denunciando em Marta. E eu vou explicar daqui a pouco mais para você. Alguns autores, alguns comentaristas bíblicos compreenderam dessa forma. Por exemplo, John Wesley, o irmão dele, como que é o nome do irmão dele? Charles Wesley, que é compositor de vários hinos. Ele compôs um hino que ele dizia o seguinte, fiel às ordens do meu Senhor, escolherei o que há de melhor, servir como Marta, com cuidadosa mão, e como Maria, com amoroso coração. Então, o que eu entendo que essas duas figuras apresentam para a gente, é que a maneira que eu sirvo a Deus está no equilíbrio dessas duas coisas. Do serviço e da contemplação. Do servir e do relacionar com Cristo, né? Nós devemos, então, imitar Maria no sentido de ouvir a Jesus e imitar Marta no sentido de servir ao Senhor. Aí eu vou esclarecer isso aqui para vocês, que eu creio dessa forma. Que Marta, ela não foi censurada por ser trabalhadora, não foi censurada por causa do seu serviço. Ela foi censurada, na verdade, pela forma como ela prestava o seu serviço, como a maneira como ela estava trabalhando, ou a maneira como ela estava vivendo. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Qual era o problema, então, de Marta? O problema de Marta era o exagero. Era esquecer a essência, esquecer o propósito. Ela exagerou tanto, ela estava trabalhando tanto, que ela estava, de certa forma, se esquecendo do propósito, da essência, do motivo, ou para quem ela estava prestando aquele serviço. O texto diz o seguinte, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços.
E aí diz o texto que enquanto isso a irmã dela estava sentada, e ela começou a ficar muito irritada, né? Ela começou a se incomodar com aquela situação, que ela tentando ali aprontar as coisas, e esse pessoal deve ter chegado muito perto da janta, então agora tem que correr, senão não vai dar tempo. E de repente, na correria dela, ela olha lá, olha a irmã dela sentada, do tipo, que folgada, né? Puxa, podia estar me ajudando aqui, e ao invés, fica aí. E ela ficou tão brava que no versículo 40, ela dá uma chamada em Jesus, né? Ô Jesus, assim, eles eram muito íntimos de Jesus aqui, né? Não sei se você assistiu The Chosen, a terceira temporada, que aparece Lázaro, eu acho que é bem aquilo lá mesmo. The Chosen na terceira temporada. Assistiu The Chosen? Se não assistiu, tá em pecado, porque é muito bom o negócio. The Chosen é uma série que conta a história dos discípulos de Jesus, né? Ele tenta lá descrever como seria Lázaro e como seria essa relação. Eles são bem próximos, assim. Eu imagino que seja daquela maneira mesmo. Então ela olha para Jesus e diz assim: ó, Senhor, me ajuda aí, Senhor. Você não está vendo que a minha irmã está muito folgada hoje? Fala com ela para vir me ajudar, dá uma bronca nela aí. E aí, em quem que Jesus dá a bronca? Jesus dá a bronca em Marta, né? Em vez de dar em Maria. Isso é bem interessante assim. Eu estava analisando essa expressão, a expressão que fala assim, que ela agitava-se. Essa, acho que é o versículo 39, eu não marquei aqui, que fala que ela estava agitada. Essa expressão, ela significa ser arrastado, ser puxado para longe, ou ser atraído em diversas direções. Imagina-se que ela estava querendo limpar a casa, fazer a comida e preparando alguma coisa, sabe, um monte de coisa, e a cabeça não estava, ela não estava legal, ela estava estressada ao ponto de quase dar vexame. Você já ficou estressado assim, que alguém chega para você e fala: calma, está feio aí. Você já fez isso? Já viveu isso? Fala: calma, não está legal não. Assim estava Marta naquela história. Muito nervosa, brava, né? Imagina isso, né? E aí a resposta de Jesus vai nessa direção de que, ao tentar preparar as coisas, ao tentar fazer uma refeição bem elaborada para prestigiar o convidado, né? No caso não era nem convidado, né? A pessoa que chegou lá, o mestre, querendo prestigiá-lo, ela esqueceu de que Jesus não precisava daquilo, que Jesus não tinha pedido aquilo. E ela acabou deixando Jesus de lado. É como se Jesus dissesse assim: Marta, você não entendeu nada. Eu vim aqui porque eu estou com saudade de você, da sua irmã, do seu irmão. Não quero que você faça esse monte de coisa. Não, para com isso, Marta. Vem aqui, filha, eu quero conversar com você, eu quero ter um tempo com você. Né? Comentando esse texto, um autor chamado Wisby, Warner Wisby, ele disse o seguinte, que o que fazemos para Cristo, o que fazemos com Cristo, diz ele, assim, o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Você entende isso? O que isso quer dizer? Aquilo que você faz com Cristo é mais importante do que aquilo que você faz para Ele. Para Jesus, para Deus, na nossa caminhada, é muito mais importante o nosso relacionamento com Ele e a nossa vivência com Ele do que as coisas que a gente faz na igreja, os nossos trabalhos, os nossos ministérios, as nossas ações. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Hoje nós temos líderes aqui que talvez precisam ouvir essa palavra. Sabia que Deus não te chamou para você trabalhar para Ele? Jesus não te chamou para você
Jesus não te chamou primeiramente para você cantar, para você pregar, para você... Não. Lembra como foi o chamado dos discípulos? Está lá em Marcos, no capítulo 13, o versículo 3. O texto lá diz assim, que Jesus escolheu os 12 e os chamou para estar com Ele. Jesus não chamou eles para trabalhar, Jesus chamou para estar com Ele, para andar com Ele, para caminhar com Ele. O trabalho que nós fazemos é fruto desse estar com Ele, né? O que a gente faz, o nosso ministério, as nossas ações, as obras, os atos que nós fazemos, é fruto porque caminhar com Jesus, estar se relacionando com Ele, conversando, gerará alguns serviços, alguns trabalhos que serão necessários. E isso é mais consequência do que a coisa mais importante, porque muitas vezes nós agimos na igreja como se aquilo que a gente faz é que vai agradar a Deus. É como se quanto mais eu fizer e quanto melhor eu fizer, mais isso vai impressionar Jesus e Ele vai me abençoar. Mas eu queria dizer para você, esqueça isso, porque nada do que você faça vai de alguma forma impressionar Jesus. Sabe, Moisés, quando foi enviado para tirar o povo do Egito, o Senhor disse para ele, coloca a sua mão direita sobre o seu peito, sobre o seu coração, tira a sua mão. Quando ele tirou, a mão estava leprosa. Isso me faz pensar que é como está o nosso coração, também está o nosso serviço. O nosso coração, muitas vezes, contamina o nosso serviço. Então, o nosso serviço, o que a gente faz com o Senhor, pecadores como somos, não impressiona Jesus em nada. Não impressiona o Senhor em nada. Caim e Abel. Caim, o seu sacrifício não foi aceito, não foi recebido. O de Abel foi recebido. Por quê? Porque o de Abel havia sangue e tinha a ver com aquilo que Deus esperava, que Deus desejava. No sacrifício de Abel o sacrifício de Caim só tinha esforço e suor. O nosso suor, o nosso trabalho não impressiona o nosso Deus. Você está entendendo isso? O que é importante você compreender? Tipo, os sacerdotes, eles tinham os sumos sacerdotes que entravam lá no Santo dos Santos. E para entrar no Santo dos Santos, eles teriam que vestir uma roupa de linho finíssimo. O propósito principal daquele linho finíssimo, além da representação dele, era exatamente para guardar todo tipo de suor. Eles não podiam suar, não podia cair uma gota de suor dele lá no Santo dos Santos. Poderia até cair lágrima, né? Uma lágrima podia, porque um coração quebrantado Deus não rejeita. Mas o suor, Deus não queria o suor deles lá, exatamente porque o nosso trabalho, o que nós fazemos, os nossos esforços, não impressionam o Senhor Jesus em nada. Às vezes a gente fala, mas eu fiz tanto. Tem pessoas que dizem assim, eu cantei tanto tempo no coral, eu fiz tanto na obra do Senhor, eu preguei, eu já fui diretor dessa igreja, eu já fui líder em tal ministério, já fiz tanta coisa e não entendo, e se queixa como se a ficha de serviço vai ser algo útil quando a gente chegar no céu. Não é, porque não é o que a gente faz, né? Não é o que a gente faz. É aquilo que Cristo fez por nós. O que a gente faz não impressiona. Não é o que a gente faz. Então tem até aquele texto da Bíblia que fala, quando chegar a volta de Jesus, algumas pessoas vão dizer, mas Senhor, fiz em teu nome. Não tem esse texto? Fiz em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome. E aí Jesus vai dizer, maldito, vós que praticais a iniquidade, eu nem conheço vocês. Como que é isso? Será que é pecado curar as pessoas? Será que é pecado, que é iniquidade, como o texto diz? Será que é iniquidade você ajudar alguém, você curar alguém? É isso que o texto está dizendo? Não. Na verdade, o que o texto está nos ensinando é que o Senhor Jesus, que Deus, não se importa com o que você faz. O que realmente importa é por que você faz.
Qual a sua motivação? Qual o sentido do seu coração naquilo que você está fazendo? Então, o que eu quero dizer com isso? É que não adianta você dar a sua melhor música, dar a sua melhor palavra, fazer o seu melhor serviço, fazer o melhor para Deus, se você não tiver relacionamento com Ele. O que Ele quer é que você pare em algum momento desse seu trabalho e sente com Ele na sala, para conversar, para ouvir, para Ele ministrar, para Ele tratar os seus pecados, mudar a sua vida, e que você cresça e viva. Esse relacionamento é que realmente importa para o Senhor Jesus. Olha o que Jesus, olha o que o Senhor fala aqui para Marta. A resposta de Jesus para Marta, dizendo: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, uma coisa, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Parece aqui, irmãos, que Marta é esse tipo de líder, servo de Deus, que está querendo fazer muitas coisas para impressionar Jesus. E de repente a intenção dela já perdeu o propósito. Talvez, aí seria reflexão minha aqui. Diria assim, digo eu, não o Senhor, né? Só pensando aqui, né? Talvez Marta chegou a algum tempo em que ela já não estava tão preocupada em agradar Jesus, e estava muito mais preocupada do que iam pensar dela. Que ela é uma trabalhadeira, a casa está... vou passar a pagar mico aqui. De repente ela está preocupada muito mais com a reputação dela. O que vão pensar de mim se eu não fizer um bom serviço aqui hoje? E aí Jesus está dizendo para ela: Marta, mas não é isso que eu pedi para você. Não é isso. O diagnóstico de Jesus é que ela estava trabalhando demais, que ela estava inquieta, que ela estava estressada, ansiosa. Quantas Martas aqui eu estou falando? Com quantas Martas aqui eu estou falando? Pessoas estressadas. Você é uma pessoa estressada, você é uma pessoa ansiosa, irritada, com muito trabalho, sua vida é uma correria. É possível que essa palavra seja para você nessa noite, em nome de Jesus, para que você seja tratado pelo Senhor, que você possa aquietar e confiar e entregar, sabendo que Ele está cuidando de você, que Ele está fazendo a obra na sua vida, como diz o Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado. O Senhor dos exércitos está conosco, Ele que luta as nossas batalhas, e esse Deus maravilhoso quer que nós estejamos diante dEle. Ele diz assim: Marta, Marta. Essa expressão, essa maneira de se falar na língua original, é no sentido de que Jesus está muito preocupado com ela. Jesus está preocupado com Marta mesmo. Diz: Marta. É como se ele dissesse assim: minha amiga, que ele era amigo dela também, né? Ô minha amiga, calma. Não precisa de tudo isso. Isso está te afetando no seu espiritual, no seu emocional, no seu relacional. Desse jeito você vai acabar brigando com todo mundo. Para com isso. Né? Essas palavras de Jesus na linguagem do pastor Alain. Né? Qual que é o ponto principal, então, dessa história? Marta, em meio a uma agenda atribulada, e aí a gente poderia aplicar assim, a sua agenda lá do seu trabalho, da sua vida, da sua história, mas também poderia ser aplicado a sua agenda de atividades na igreja, porque eu sei que tem muitos líderes que se sobrecarregam de muitas atividades. Então, assim, Marta, em meio a uma agenda atribulada, ela perdeu a percepção da presença de Jesus em sua própria sala. Jesus estava sentado na sala, foi para encontrar com ela, e ela correndo de um lado para o outro. Eu imagino essa cena da seguinte forma: Marta com uma cara brava, irritada, e Jesus meio que... É que Jesus não fica sem graça nunca, mas ele deveria ficar assim, incomodado na sala. Puxa, eu vim aqui para alegrar ela está brava, ela não gostou da minha visita. Será que ela não gostou da minha visita? Né? Da mesma forma, irmãos, muitas vezes na nossa rotina diária, envolvida em inúmeras
inúmeras demandas e pressões e imprevistos e situações que nós vivemos na vida, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Muitas vezes, a nossa cabeça, pensamento acelerado, faz com que a gente perca a consciência da presença de Jesus na nossa história, na nossa vida, e saber que Ele está com a gente, que Ele está do nosso lado. Às vezes, a gente que trabalha nos bastidores no culto, né? Está aqui agora o presbítero Douglas, mas antes o diácono Edu, que era quem ajuda no culto. Às vezes a correria aqui, né? Que a gente, preocupado em oferecer um culto, né? Para que tudo dê certo, muitas vezes a gente perde essa noção da presença, às vezes a gente não desfruta do culto. Não é verdade, Douglas? Que isso acontece às vezes, a gente fica preocupado, aconteceu algum imprevisto. Mas a mensagem aqui é que a gente não pode perder jamais que Jesus, que Deus está aqui, que Ele quer falar com a gente, que a gente precisa estar disposto a ouvir a sua voz e ouvir a sua palavra. Agora, aplicação para a sua casa, que apesar, sabe, quando você entra em casa estressado, chateado, com um monte de problema, você entra reclamando, você não está bem, você chuta até o cachorro, né? Não sei se você faz isso, você está errando, né? Não é certo não. Mas a gente está tão chateado e tudo, e aí você sai tropeçando as coisas, bravos, e de repente, de forma invisível, Jesus está sentado lá no sofá da sua casa, e você passa e volta, e Ele está dizendo: vem aqui, eu posso te ajudar, fale comigo, converse comigo, tenha um relacionamento aqui, vamos conversar, ore, fale do seu problema, do seu dilema. Quem sabe eu resolvo isso para você? Quem sabe? Claro que Ele pode resolver, mas você não quer contar, você está tão estressado, tão incomodado, tão chateado ou chateada que esquece de que Ele está ali para fazer, para trabalhar, para agir na sua vida. Então, o que eu gostaria dessa forma, que já ir encerrando essa reflexão, propor aqui para nós algumas atitudes que a gente deve fazer diante desse texto. A primeira atitude que eu proponho é assim: organize sua agenda. E o princípio aqui é: aprenda a trabalhar sem ativismo. Diminua um pouco, tire o pé um pouquinho do acelerador da sua vida, da sua história, para que você possa contemplar a paisagem do caminho. Isso é fato. Eu estou imaginando aqui minhas viagens. Eu já fiz algumas viagens para o Paraná, que tem uma paisagem linda no caminho. As minhas viagens para o Mato Grosso, Goiás, viaja logo, que a família é de lá. Às vezes você, na pressa de chegar, você esquece da oportunidade de desfrutar. Mas assim, na vida a gente precisa organizar a nossa agenda para que a gente possa, de fato, ter espaço na nossa agenda para aquilo que é prioridade, para aquela que é a melhor parte. As prioridades que têm a ver com a família, às vezes a gente se estressa tanto e deixa a família de lado, deixa a esposa de lado, deixa o esposo, deixa o filho, deixa um familiar, e que esse é um problema. Mas assim, ajuste a sua agenda para que Jesus esteja sempre na prioridade dela. Não deixe que o corre-corre da vida, escuta isso, não deixe que o corre-corre da sua vida lhe tire aquilo que é o principal: Jesus, a presença de Jesus, conversar com Ele e ouvir a voz dEle nessa caminhada. Olha, se o seu serviço para Jesus estiver atrapalhando a sua vida com Jesus, é hora de você repensar. Se é o teu caso, Jesus está dizendo assim: Marta, Marta, não é isso que eu pedi para você, não é isso não. Você entendeu o processo errado, né? Então, organize a sua agenda, a sua vida, para que Jesus tenha lugar e que você perceba a presença dEle na sua agenda, na sua vida. Outra lição que eu poderia tirar desse texto aqui é: programe uma pausa. Sabe, aprenda, a ideia aqui, programe uma pausa, o princípio aqui por trás é: aprenda a se sentar aos pés de Jesus.
como Maria fez, sentar aos pés de Jesus. Olha, escuta isso, olha, que detalhe interessante do texto inteiro. Capítulo 10 de Lucas. Como que começa e como que termina esse capítulo? Esse capítulo, por isso que eu falo que tem um equilíbrio entre servir e adorar, ali, servir e contemplar. E esse texto sugere isso, porque o capítulo 10, ele começa com Jesus enviando os 70, de 2 em 2, em missão. Então o trecho começa nos incentivando a fazer algo para Jesus, a servir, a trabalhar. Ele convida, vamos trabalhar. Cristão tem que servir ao Senhor. E aí, o texto segue, ele conta a parábola do bom samaritano. Aí, o bom samaritano é um convite para fazer o quê? Para servir o próximo, servir o necessitado. Ou seja, então você trabalha para Jesus, mas você trabalha também para os seus semelhantes. Então, um convite à ação. Mas o capítulo termina agora, que isso é curioso, com Jesus falando com Marta e Maria, incentivando essas meninas a pararem, a dar uma pausa. E Maria é elogiada exatamente porque, nesse momento, nesse dia, nesse capítulo tão trabalhoso, ela se assenta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Olha, tem gente que fala mal de Maria aqui, né? Que ela parecia ser meio folgada. Mas até o texto sugere que Maria não era folgada, não. Sabe por quê? O versículo 40... Quando na queixa de Marta, quando ela fala assim, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado, que eu fique servindo sozinha? Essa expressão, tenha me deixado, eu vi isso em vários comentários. A ideia é que, o mais provável é que Maria ajudava ela até aquele momento. Ela estava ajudando, Maria estava fazendo a parte dela. Mas que num dado momento ela falou, não, isso que Jesus está falando é bom demais, eu vou ouvir um pouquinho e depois eu volto. Parece ser essa cena. Falou, vou escutar um pouquinho aqui, vou sentar um pouquinho aos pés dele, depois eu volto. Depois, na hora de servir, eu ajudo, né? Na hora de pôr a mesa, eu ajudo. Então, ela era alguém que trabalhava, mas que sabia parar. O problema de Marta é que Marta trabalhava e não sabia parar em momento algum. E aí, essa reflexão que a gente também precisa aprender a parar, e aprender a parar até no sentido da nossa vida devocional, no nosso tempo devocional, a gente precisa ter uma pausa para que a gente se alimente. Nós, líderes aqui principalmente, somos responsabilizados a ministrar e alimentar outras pessoas, mas para alimentar outras pessoas, nós precisamos antes, irmãos, sermos alimentados. Lá em 1 Timóteo 4,16, diz o texto, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. O texto diz, é preciso que você cuide de você. Isso tem a ver com a saúde, tem a ver com dedicar os relacionamentos, né? Família, irmãos, e tudo mais, mas tem a ver com esse tempo com Deus que você precisa ter, de se assentar aos pés de Jesus, para ouvir, para ser alimentado, para ser abençoado. Tenha um tempo de qualidade com Jesus. E por fim, último conselho aqui, a gente precisa aprender a treinar os nossos ouvidos. Treine o seu ouvido. Aprenda a ouvir a voz de Jesus. Isso é importantíssimo para nós. O texto diz assim, Maria, o qual assentando também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O que ela estava fazendo aqui? Ela estava ouvindo. Ouvir o que Jesus tinha a dizer. O contrário aqui, o diferente, é a Marta, que estava tão distraída, ela andava com muitos serviços, tão agitada, que ela sequer ouviu alguma coisa que Jesus tinha dito, e possivelmente a única coisa que ela ouviu foi quando Jesus falou, Marta, Marta. O que Jesus falou além disso, ela não deve ter ouvido nada. Essa palavra aqui é para nós, é um convite para que a gente tenha intimidade com o Senhor Jesus. Que a gente aprenda, treinar o ouvido, ou buscar ouvir a voz de Jesus,
tem a ver com intimidade com Jesus. Isso não é algo simples, não é algo comum. Ter intimidade com Jesus vai custar um preço para a gente. O fato é que nem todos estão dispostos a pagar esse preço. O preço tem a ver com oração, tem a ver com consagração, tem a ver com busca. E nem todos estão dispostos a orar, a buscar, a desejar. Se você não estiver disposto a pagar esse preço de consagração, de busca, é possível que você deseje a vida inteira ter intimidade com Jesus, conhecê-lo profundamente, e nunca você vai experimentar isso. Mas Jesus deseja que você tenha uma vida com mais profundidade, que você viva uma vida além do serviço, mas uma vida que ao servir, você tenha prazer de servir, porque através de você, Cristo alcança outras pessoas, e você, dessa forma, na sua intimidade, na sua profundidade de fé, abençoa outros. Amém, meus irmãos? Que você possa refletir sobre a sua vida agitada. Talvez eu esteja falando com muitas Martas hoje aqui presencialmente ou pela internet, e o desejo é que Deus abençoe cada uma delas. Nós vamos orar. E nessa oração que nós vamos fazer, é exatamente nós pensarmos o seguinte: Marta e Maria são duas faces da devoção ao Senhor Jesus. Eu quero dizer assim, que com Marta, nós somos convidados a trabalhar para o Senhor. Uma maneira que a gente serve a Deus, adora a Deus, é se envolvendo com a igreja. Ser igreja é pertencer à igreja. E pertencer à igreja é fazer algo, se envolver. É trabalhar na igreja local, é trabalhar em algum ministério, algum voluntariado, algum trabalho que você pode realizar aqui. Isso é necessário e importantíssimo. Porém, com Maria, nós aprendemos que servir não é o principal. O mais importante é exatamente nós termos o nosso tempo com o Senhor Jesus, termos a presença dEle. O mais importante é nos relacionar com Ele nessa busca, nessa devoção. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar agora. E nessa oração, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Como que está o seu coração? Você é alguém que tem um coração acelerado? É alguém que está estressado, estressada, ansioso, ansiosa, e que precisa se aquietar um pouquinho mais? Tem sido vencido pela ansiedade, cheio de preocupações. Você é alguém muito ativista na igreja, no seu trabalho, na sua vida, e muitas vezes o ativismo nosso é uma fuga, e muitas vezes a gente não percebe isso, né? E Jesus nos convida hoje: olha, escolha a melhor parte, e a melhor parte é estar com Jesus, é sentar e contemplar, que até mesmo no serviço nós possamos contemplar a presença dEle e a glória dEle. Eu não sei o que Jesus ministrou ao seu coração, à sua vida, que você possa então identificar. Talvez você seja aquela pessoa que só contempla e nada faz na igreja. Está na hora de você se envolver em alguma liderança e fazer algo para o Senhor. Talvez seja o contrário. Você seja como Marta, que vive uma vida agitada e esquece que você precisa se alimentar, precisa de Deus, precisa descansar nele, entregar a Ele. Muitas coisas não é você que vai fazer. Muitas coisas é Jesus que vai fazer. Talvez através de você. Mas a maioria, Ele nem precisa de você. Ele simplesmente pode realizar um milagre. Feche seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor agora nessa oração. Deus, nós nos colocamos em Tua presença. E diante dessa palavra que nós aprendemos aqui sobre essas duas faces, essas duas demonstrações de devoção, de serviço ao Senhor, de adoração ao Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor, meu Deus, aqui nesse lugar, porque aqui está cheio de homens e mulheres que, assim como Marta, Maria e Lázaro, são amigos, são amigas do Senhor. Então essa palavra são para os seus amigos, Senhor. E aqui, nesse lugar, nós estamos numa reunião de amigos de Jesus.
E é com esses que Jesus deseja tratar. É a esses que Jesus deseja ministrar. Que o Senhor possa nos ajudar a descansar, a confiar, a nos aquietar na Tua presença, Senhor. Que nós possamos ter essa disposição de ouvir, de aquietar o nosso coração, para ver, para contemplar o Senhor, para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, e ouvir a Sua voz, nos conduzindo, nos direcionando. Senhor, nosso Mestre, nós nos colocamos diante do Senhor. Eu oro por aqueles que precisam, meu Deus, servir mais, que precisam se envolver mais na Tua obra, no serviço, no trabalho do Senhor. Que o Senhor desperte para que seja assim, meu Deus, trabalhador, trabalhadora como Marta. Mas também nós oramos para aqueles que são ministros do Senhor, homens e mulheres que estão trabalhando demais, que estão ansiosos, que estão cansados, que estão estressados, para que venham descansar no Senhor. Deus, que a Tua palavra possa falar a cada um de nós, assim como o Senhor disse: Marta, Marta, que o Senhor possa falar o nosso nome aqui, nos convidando a confiar, a nos aquietar, a nos entregar ao Senhor. Nós temos uma semana pela frente, e muitas vezes, Senhor, nós queremos resolver as coisas pela nossa força, resolver e fazer do nosso jeito, queremos impressionar com os nossos esforços, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender que as nossas guerras são vencidas, não porque lutamos, mas porque Deus luta por nós, que Deus vence por nós. Então nós entregamos, meu Deus, nossa vida, nós entregamos ao Senhor o que somos, o que temos, ao Senhor, os Teus cuidados. Nós oramos dessa forma, Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus.